Esse episódio do Agro e Prosa Podcast é um oferecimento da Grão Top. O tratamento ideal para o seu grão é com a Grão Top. A Grão Top trabalha com o controle de insetos em grãos e sementes armazenadas. A Grão Top, em parceria com a Ecopest Brasil, realiza os mais diversos tipos de serviços que o seu armazém ou fazenda necessita, como expurgo de grãos, profilaxia, limpeza e desinfecção de caixas d'água e manejo integrado de pragas sinantrópicas. Entre em contato com a Grão Top no site www.grãotop.com. Evite imprevistos climáticos na sua lavoura. Com a Ignitia, você recebe previsões do tempo personalizadas para a sua propriedade, todos os dias na tela do seu celular. Experimente por 7 dias grátis e descubra como impulsionar a sua produção. Acesse o site digital.ignitia.se ou entre em contato pelo WhatsApp 44 9 91 78 2312. 44 9 91 78 2312. Ignitia. O meu entrevistado de hoje será Rogério Coan, que é diretor da Coan Consultoria, e o tema da nossa entrevista será Produtividade na Pecuária é tema de evento em Goiânia. Rogério, seja bem-vindo, prazer ter você aqui. Grande Divino, eu agradeço muito a oportunidade de estar participando desse podcast tão importante para o agro. É uma verdadeira honra poder discutir um pouquinho mais sobre pecuária, confinamento, recria pasto, temas de grande relevância diante do atual cenário da nossa pecuária de corte brasileira. Rogério, tem muitos anos que eu trabalho na área da comunicação, a comunicação voltada para o agro, então, muito tempo mesmo. Eu acho que nunca até hoje, durante a minha carreira, teve um ano que a gente falou tanto de pecuária como esse, cara. São muitos desafios, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as informações, graças a Deus, estão chegando até o pecuarista, né? Não tenha dúvida, Divino. É um ano de bastante volatilidade, uma virada de ciclo pecuário. Nós saímos de um momento muito oportuno, vamos dizer, há 2 anos atrás, né? Onde a arroba atingiu tetos de remuneração, mas com custo de produção alto, uma reposição também com ágio, e nós entramos numa nova nuance de pecuária, onde o pecuarista ele tem que buscar a eficiência produtiva para ele se manter competitivo e ter uma atividade rentável, né? Rogério, parece que muita gente que está na atividade não entende bem essa questão do ciclo pecuário, né? Porque, tem muita gente assustada, muita gente, inclusive, saindo da atividade. Exatamente, Divino. Se a gente analisar a história da pecuária de corte brasileira dos últimos, vamos dizer, 40 anos, a gente sempre vai visualizar momentos de alta e baixo na pecuária, né? Com ciclos de alta e baixa que duravam 5, 7 anos. Com a entrada do mercado, vamos dizer, de exportação mais evidente, onde hoje a China ocupa grandes volumes exportados, esse ciclo pecuário ele se tornou menos, vamos dizer, pronunciado, com 2, 3 anos de duração, entre abates de vaca mais evidentes e menor abate de vaca. Isso, logicamente, leva a uma questão muito relevante para o pecuarista, que é a oferta de bezerros no mercado. A gente costuma dizer que quem manda no mercado é a vaca, da mesma forma que lá em casa, quem manda é a esposa, né? Então, quem manda na pecuária é a vaca, porque de acordo com a oferta do bezerro é que a gente tem essa virada de alta ou de baixa do ciclo pecuário, né, Divino? Rogério, antes de a gente entrar exatamente na questão do evento que você realiza, eu estive recentemente em um dia de campo de pecuária e eu observei o seguinte, eu tenho conversado, esse lá era mais voltado para o leite, não era nem corte, era leite. Mas eu observei o seguinte, um monte de gente reclamando de preço de leite, reclamando de tudo e tal. Nesse dia de campo, eu vi que as pessoas não estavam reclamando. E eu questionei isso. Falei, mas o que está acontecendo? Que vocês não estão reclamando, tal? Tá tudo bem por aqui? Tá diferente do que eu tenho visto? E o que eu percebi na fala deles é que eles focavam muito em gestão. Mas não só da gestão do negócio, como a gestão de pessoas. Isso é algo importante, não é?
Não tenha dúvida, Divino. Eu costumo dizer que uma empresa que tem sucesso, na verdade, ela é construída por pessoas que construíram esse sucesso. Então, não tenha dúvida que a gestão de pessoas é fundamental para que uma empresa, seja agrícola, pecuária, industrial, qualquer segmento, ela consiga se manter sustentável do ponto de vista não somente econômico, mas pensando também nas próximas gerações dessa empresa, na sucessão e assim por diante. Então, a gestão de pessoas eu diria hoje, mais do que primordial para uma empresa se manter, eu diria, competitiva no mercado. E esse é um dos temas que será abordado no evento que nós vamos falar a partir de agora, não é? Perfeitamente. É um dos temas que a gente tem, vamos dizer, discutido muito, Divino, nos nossos eventos, nas nossas consultorias, nas diferentes empresas agropecuárias em nível Brasil e também um pouco fora do Brasil. E esse é um dos pilares que nós vamos estar discutindo muito no evento, agora de setembro próximo. Eu achei muito pomposo o nome do seu evento, Feedlot Summit Brasil. É um nome até difícil, né, de falar. Conta pra gente, como é que surgiu a ideia de promover esse Feedlot Summit Brasil? O que motivou a escolha dos principais nomes do agronegócio a participarem desse evento? E por que um nome em inglês? É uma pergunta muito boa, a gente é questionado frequentemente sobre esse tema, né? E eu vou, vamos dizer, esmiuçar exatamente o que significa Feedlot Summit, né? Feedlot em inglês é confinamento. Summit é como se fosse o cume, o pico, né? Ou seja, o topo da cadeia produtiva da carne bovina. Então, quando eu escolhi esse nome, é porque a gente tem como o confinamento uma das tecnologias mais altas em termos de aplicabilidade, não só em nível Brasil, mas em nível mundo, né? Quando a gente olha Estados Unidos, Canadá, África do Sul, que são países, vamos dizer, muito tradicionalistas na tecnologia de confinamento. Então, o tema Feedlot Summit Brasil é porque nós estamos trazendo os melhores pecuaristas, os melhores profissionais do Brasil e do mundo para discutir a tecnologia de confinamento. E, logicamente, vamos estar falando também na edição de 2023 sobre a recria a pasto divino. Então, o que nos motivou a ter esse tema é exatamente reunir o top da pecuária brasileira em um único evento, tá? E nós já estamos aí há praticamente 16 anos, já temos aí mais de 12 mil pecuaristas que estiveram com a gente nesses 16 anos, sem falar em técnicos, extensionistas, médicos veterinários, zootecnistas, engenheiro agrônomo, muitos profissionais que acabam, vamos dizer, participando do evento com o intuito de realmente carregar a caixinha de ferramenta com mais recursos para enfrentar os desafios que nós temos aí na pecuária em 2023. Tenho certeza que a pergunta que eu vou te fazer agora, ela vale $1 milhão, a resposta dela. Vamos lá. Mas você vai trazer ela de graça agora. O tema central do evento é a produtividade dos pecuaristas. E a pergunta de $1 milhão é o seguinte: como as tecnologias podem contribuir para o aumento de produtividade na pecuária? Olha, essa é uma pergunta muito oportuna. E é um mote, inclusive, de discussão nas empresas pecuárias, agrícolas que a gente tem como trabalho consultivo. Bom, vamos estabelecer, no primeiro momento, a base na nossa produção pecuária do Brasil, que são as pastagens, né? E a gente sabe, de acordo com o dado da FAO, bem recente, que mais de 70% das áreas de pastagem do Brasil elas estão em estágio inicial a intermediário de degradação. Então, imagina hoje que a produtividade do Brasil são 4,3 arrobas por hectare ano. Veja bem, 4,3 arrobas por hectare ano. Independentemente se a atividade é cria, recria engorda ou ciclo completo. Isso é uma média da produtividade pecuária do Brasil, tá? Quando a gente analisa esse número, a gente observa que com essa produtividade, o pecuarista ele não consegue manter a atividade competitiva, ou seja, o lucro operacional por hectare, por volta de 150 a 200 reais, não permite ele se manter competitivo frente às outras alternativas de uso de solo, como a soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, eucalipto, seringueira, arroz e assim por diante.
Então a gente costuma dizer, Divino, que o pecuarista ele dorme numa cama de ouro maciço, mas ele passa frio à noite. Ou seja, ele está em cima de um patrimônio muito grande, que é o capital terra, só que ele não tem capacidade produtiva e com isso ele não consegue crescer na atividade pecuária. Então, quando a gente analisa a pecuária de corte do Brasil, com 4,3 arrobas, obviamente que a gente vê um cenário bastante adverso para esse pecuarista evoluir como empresário na atividade pecuária. E tendo como mote essa questão da base produtiva, que são as pastagens, nós estamos num momento muito oportuno, haja visto que nós entramos num cenário muito diferente dos últimos 2 anos, haja visto o problema da pandemia em nível Brasil, onde nós temos agora preços de corretivos e fertilizantes muito mais competitivos, né? A gente pega, por exemplo, adubos fosfatados, que chegaram a custar 5, 6 mil reais a tonelada, hoje você compra por 2.700, 3.400, dependendo da fonte. A ureia chegou a quase 7 mil reais, hoje você compra por 2.500, 2.800. Enfim, é um momento muito oportuno para o pecuarista recuperar as pastagens degradadas, ele usar ferramentas de pastejo, como o pastejo rotacionado, que implica em dividir essas pastagens de forma que ele consiga colher melhor esse capim que foi produzido, fazer uso de uma genética para ter animais mais precoces, usar as estratégias de suplementação, juntamente com práticas de manejo racional, no sentido de que, somado tudo isso, ele possa colocar um maior número de animais por hectare, ou seja, aumentar a taxa de lotação, e com as estratégias nutricionais, somadas com o manejo sanitário, genética, ele consiga aumentar a produtividade na recria. E depois que ele atingir um peso ótimo para remeter esse animal no confinamento, fazer o uso do confinamento de uma forma eficiente, inclusive utilizando ferramentas de mercado para a proteção dos riscos mercadológicos que anualmente a gente tem da safra para entre safra pecuária nossa. Quando eu te fiz essa pergunta de $1 milhão, eu achei que você ia falar de robôs, de drones, de disco voador, de coisas desse tipo. Mas muito do que você falou, Rogério, foi o arroz com feijão. Exatamente. Aquilo que o produtor já sabe fazer no dia a dia. Ele já sabe fazer, mas tem um grande problema do saber fazer. É que a grande maioria não faz. E com isso, você acaba não tendo esse arroz com feijão bem feito e muito menos espaço para colocar um bifinho cebolado, Divino. A grande verdade, Divino, é que o pecuarista sabe tudo o que fazer, mas grande maioria deles não estabelece um planejamento e, consequentemente, um cronograma de execução. Então, ano vai, ano vem, o pecuarista sabe que todo ano tem a seca, ele não se programa em ter uma reserva forrageira suplementar, em fazer um pastejo diferido, em ter um confinamento estratégico. Todo ano é praticamente igual e o pecuarista acaba incorrendo nos mesmos erros, Divino. Por isso que a gente tem o famoso boi sanfona ainda no Brasil, entendeu? É o animal que perde peso nas secas, engorda um pouquinho nas águas. Isso é o que a gente chama de ciclo da pobreza. Isso. O pecuarista não investe na tecnologia porque a tecnologia é cara. Em a tecnologia sendo cara, ele não investiu, ele não produz. E a tendência é degradar o patrimônio sistematicamente. Se eu não estou enganado, você falou em 4,3 arrobas por hectare ano, foi isso? A média de produtividade no Brasil? 4,3 arrobas por hectare ano. Exatamente isso. Pois é, mas o evento foi estruturado para ensinar o pecuarista a produzir mais de 20 arrobas por hectare ano. É isso mesmo? Exatamente. Essa, na verdade, é a meta que a gente estabelece junto aos nossos clientes, que a gente atende há mais de 25 anos em nível Brasil e fora do Brasil, no sentido de ter uma pecuária competitiva e rentável. E, lógico, isso envolve uma série de aplicações de tecnologia, de práticas de gestão, tecnologias que têm que buscar eficiência, como toda tecnologia, né? Então, o mote desse evento ele é focado em ensinar o pecuarista a produzir 20 arrobas por hectare ano e nós vamos ensinar como e por que fazer.
Mas quando você fala isso pro pecuarista, ó, você pode produzir 20 arroba por hectare ano, ele não fala assim, você tá contando história da carochinha para mim, ele não fala isso para você não? Fala todo dia, mas daí o que eu faço? Eu faço um projetinho piloto. Normalmente eu tenho clientes de grande porte, a gente acaba pegando às vezes 30, 50 hectares somente. E daí eu pego os 30, 50 hectares de pastagem, eu vou estruturar a recuperação do solo em termos de fertilidade, vou fazer as divisões de pastagem, se precisar trocar a espécie forrageira, porque a pastagem está degradada, nós vamos trocar. E daí eu coloco toda a tecnologia recomendada nesses 30 a 50 hectares para que a gente tenha um projeto piloto. E daí eu consigo medir custos e resultados ao longo de um período no sentido de mostrar, olha, o que nós conseguimos aqui em 30, 50 hectares pode ser replicado para outras partes da fazenda. E normalmente é um choque muito grande, Divino, porque em algumas circunstâncias, dependendo do tamanho da propriedade, em 30, 50 hectares, eu ponho 25, 30, 50% da propriedade, dos animais da propriedade nessa área. Tamanho é o aporte tecnológico que a gente tem capacidade de fazer, desde que o pecuarista acredite que a tecnologia ela é responsiva. É igual você pegar um pacote tecnológico da soja, Divino, onde um agricultor comum está acostumado ali a colher 45, 47, 50 sacos por hectare em anos bons. Quando eu falo anos bons é porque o clima ajudou, né? E você tem outros agricultores que estão colhendo 90, 96, 105 sacos por hectare. Por que esse cidadão colhe, às vezes, o dobro do que aquele outro agricultor? Mesmo nas mesmas condições de solo, às vezes vizinho de cerca. Exatamente porque ele colocou um pacote tecnológico compatível. Só que, como toda tecnologia, ela tem um ponto de equilíbrio para ser trabalhado. Nós não temos uma resposta linear à tecnologia. Nós temos que trabalhar de acordo com o fluxo de caixa do agricultor ou do pecuarista e, logicamente, buscar a máxima eficiência no uso daquela tecnologia. Geralmente, do momento que você propõe a implantação, que você começa essa implantação desse projeto, até o momento de você chegar para ele e falar assim, ó, tá aqui o resultado que eu te prometi, logicamente que depende de várias variáveis, mas demora quanto tempo aproximadamente? Normalmente a gente considera, Divino, o ciclo pecuário. Quando eu falo ciclo pecuário, é o ano pecuário. Diferentemente do janeiro a dezembro, o nosso ciclo de produção pecuária ele vai de agosto a setembro. Então a gente começa em agosto e entrega o resultado em setembro. Então eu tenho o período das águas e o período da seca praticamente consolidado e eu consigo, nesse período, mostrar o resultado daquele pequeno projeto em termos de aplicação de tecnologia. Então eu faço tudo em termos de processo técnico e de gestão para mostrar a capacidade produtiva que aquele cliente, ou pecuarista, ou agricultor tem na utilização das tecnologias de produção. Além da produtividade, esse evento também vai abordar custo de produção, estratégia de mercado, gestão de pessoas. Quais são as principais dicas que você destacaria para que os pecuaristas pudessem gerenciar melhor esses aspectos em suas propriedades rurais? A primeira coisa que eu recomendo, Divino, é que o pecuarista ele tem que ser um empresário. E para ser empresário, ele tem que calcular custos de produção. Além dos custos de produção, é de fundamental importância que ele calcule também as métricas. As métricas, na verdade, são os KPIs, os indicadores de performance. Então, por exemplo, na atividade de cria, o que é importante o pecuarista conhecer? Bom, ele tem que conhecer, obviamente, a taxa de prenhez, a taxa de mortalidade da prenhez ao nascimento, a mortalidade do nascimento até a desmama, ele tem que conhecer o peso à desmama, ele tem que conhecer a taxa de desmama, que nada mais é do que do total de matrizes expostas que entraram em reprodução. Quantos bezerros e bezerras eu tive desmamado? Em consequência disso, tendo o peso dos bezerros, das bezerras e as matrizes expostas, qual foi a taxa de desmama e quanto que representou o peso dessas desmamas em relação aos quilos das matrizes que entraram em reprodução. Então, uma vez que o pecuarista tem custo de produção e ele tem essas métricas, ele consegue medir se ele está sendo eficiente
ou não. Fazendo uma analogia com a soja, Divino, imagina que você tem um agricultor que gastou R$3.000 por hectare. Todos os custos de produção culminaram em R$3.000 por hectare. E ele produziu 60 sacos. Então, R$3.000 dividido por 60, ele tem um custo de 50. Se ele vendeu a 120, um exemplo, ele está aferindo X reais de lucro. A mesma coisa serve para o pecuarista. Uma vez que ele tem um custo de produção do bezerro, da bezerra, e ele vendeu a determinado preço, ele consegue aferir, obviamente, qual foi o lucro por cabeça e, consequentemente, por hectare. Então, todos os cálculos que a gente tem hoje na pecuária, eles remetem ao lucro por hectare. É uma forma dele, inclusive, comparar com outras alternativas de uso de solo. E, lógico, à medida que ele tem custo de produção, Divino, ele consegue avaliar se uma tecnologia X, Y ou Z, ela pode ser implementada, quanto que ela vai colaborar em aumento de produtividade e, consequentemente, em custo e em lucro por hectare. Então, entendam que pecuarista que não calcula custo é igual você decolar com um avião de Goiânia rumo em São Paulo, mas você não fez plano de voo e você não checou quanto de combustível tem no tanque. Você até pode decolar na proa correta, mas tem grande chance do avião cair no caminho, concorda? Então, hoje, o pecuarista que não tem custo de produção, ele não tem cálculo das métricas, ele com certeza ele está baseado no achismo. E quem se baseia no achismo, colhe com certeza prejuízo e não lucro. Rogério, o evento vai acontecer em Goiânia nos dias 14 e 15 de setembro, é isso? Exatamente isso, exatamente 14 e 15 de setembro próximo, no espaço 2IPs, que fica lá no Clube Jaó, um lugar espetacular para a realização de eventos de grande porte como esse, onde a expectativa é ter por volta de 1.200 a 1.300 pecuaristas, técnicos, extensionistas de todo o Brasil, além de Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. Quem quiser saber mais informações, quem quiser participar do evento, como é que eles vão encontrar essas informações? Basta acessar a plataforma da Coan Consultoria, que é www.coanconsultoria.com.br. Vai aparecer um banner ali do Feedlot Summit Brasil 2023, basta clicar nele e automaticamente já vai cair na página de inscrições, onde a pessoa pode garantir a inscrição ainda do segundo lote, que está com desconto promocional. Então vamos repetir, o Coan é com N de navio, né? Exatamente, Coan é com N de navio, coanconsultoria.com.br. Muito bem, aí as pessoas vão poder participar. Existe um limite? Você falou que tem em torno de 1.200 pessoas que vão participar. Existe um limite de venda a gente tem convites? limite de venda por lote, né? O primeiro lote já esgotou as inscrições, nós já estamos com quase 1.000 inscritos e estamos praticamente aí 50 dias do evento, mas como o brasileiro deixa para a última hora, né, Divino? A gente sempre tem nos últimos 15 dias ali uma avalanche de gente querendo participar. O ano passado, nós limitamos o evento em 1.250 participantes e nós lotamos a casa. Na verdade, nós tivemos 1.257. De última hora, nós tivemos ali praticamente 7 pessoas que vieram do Paraguai sem avisar e nós acabamos concedendo a presença desses pecuaristas do Paraguai em respeito à distância, a todo o investimento que eles fizeram em estar junto conosco no Feedlot Summit de 2022. Rogério, mais próximo do evento a gente vai voltar a conversar, de preferência até tendo um desses palestrantes aí conversando com a nossa audiência também. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que vai ser um evento incrível, tenho certeza disso, né? Até pela tradição que ele tem. Estou aqui à disposição, tá? E vamos falar mais desse evento mais próximo. Muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino. Grande honra falar com você e parabéns por esse podcast, porque eu acredito que esse tipo de iniciativa é o que fomenta a gente buscar uma pecuária mais competitiva, mais rentável. Então, você está de parabéns por essa iniciativa, porque ela vem em encontro dos anseios do pecuarista moderno. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Um grande abraço para você, fica com Deus. Fica com Deus. Eu conversei com o Rogério Coan, que é diretor da Coan Consultoria, e ele falou a respeito de um evento que irá realizar em Goiânia, no mês de setembro, que é o
Feedlot Summit Brasil. Vai buscar informação, tenho certeza que você vai gostar muito. E ele vai tocar muito na questão da produtividade. Quando eu falo ele, é a equipe que ele tem lá de palestrantes renomados, inclusive internacionais. Nós vamos tocar mais nesse assunto um pouco mais para frente, tá bom? O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.